Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais um vídeo aí falando da partida entre Palmeiras e Chelsea, sexta-feira, 22 horas, valendo vaga na semifinal do Mundial de Clubes. Nesse vídeo trazendo aí o Neto rasgando elogios ao Abel Ferreira, falando que o Abel Ferreira é um monstro, Neto se rendendo aí ao técnico do Palmeiras, trazendo também o PVC falando aí sobre o ataque palmeirense com Estevão, Paulinho, no caso é reserva, né? Mas o PVC tocou no assunto sobre ele, que vem jogando muito bem e entrando e fazendo os gols. Trazer também o Pietro e o Elton Serra, né? Debatendo sobre o Verdão. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Rapaz, dá uma olhada na imagem, tudo bem? Saindo da Band agora aqui, dá uma olhada na imagem do Abel Ferreira conversando com o Flaco Lopes, com o Rafael Veiga, com o Mike. Cara, é impressionante que o Abel Ferreira, ele é foda, irmão, ele é fodido, ele é o melhor treinador que tem nesse país. E vou dizer uma coisa, hein? A força dele é incrível. É por isso que o Palmeiras está onde está, né? Dessa mentira da maioria dos treinadores aí. Aí você pega um cara como esse e ele produz os caras, ele fala com os caras, ele conversa com os caras. É impressionante o que esse cara é bom. Por isso que o Palmeiras está onde está. Não é verdade? Então, meu irmão, é impressionante. Parabéns ao Abel Ferreira. Gustavo Gomes cumprindo suspensão, acabou tomando vermelho também. Não vai ter o Piquerez suspenso do cartão amarelo, não tem o Murilo fora do Mundial. Tem o Paulinho com uma terrível limitação de tempo para jogar. E o Chelsea não tem o Caicedo e vou colocar mais uma. É o Estevão contra o próximo clube dele. O que você pensa, PVC? Eu penso a mesma coisa que eu pensava antes do jogo da semana passada, quando o Estevão disse que estava com dificuldade de se concentrar. É engraçado, né? Porque a gente passou a semana inteira passada discutindo que o Estevão tinha que sair do time. Muita gente falou que o Estevão tinha que sair do time. Aí quando o Estevão sai do time, o Estevão não tinha que sair do time. É muito doido isso. E aí você tira o Estevão do time e o time ganha o jogo com o gol do cara que entrou no lugar do Estevão. Não foi exatamente isso, mas foi, né? Porque o Estevão saiu e o Paulinho entrou na mesma hora. Paulinho e Luigi por Vitor Roque e Estevão. Eu acho que se minha mãe tivesse bigode, era meu pai. E o contrário também. O Paulinho decidiu o jogo. A minha visão é essa. Eu acho que acertou a alteração, mas isso não veio ao caso. Eu acho que tem que conversar. Mesma coisa que eu achava na semana passada. Tem que trazer o Estevão e falar assim: Estevão, vem cá. O que está acontecendo? Como é que você está? Você precisa de um apoio psicológico? Quer fazer uma sessão com um psicólogo por vídeo? Porque, assim, você não vai sair daqui com as pessoas correndo o risco de dizer que você não estava com coragem do jogo. Até porque não é essa a questão. O Estevão tem 18 anos. Aos 18 anos, o Zico não jogava no Flamengo. Aos 18 anos, no entanto, o Endrick era mais decisivo do que o Estevão. E o Estevão é mais habilidoso. O Estevão é o jogador mais habilidoso do Palmeiras. Ele não é o mais decisivo. Mas eu não posso renunciar ao meu jogador mais habilidoso no início da partida se eu quiser decidir o jogo. Ô PVC, o que a gente se debruça e olha para a escalação do Palmeiras contra o Chelsea, deve ter Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Você acha que ele pode surpreender com alguma coisa diferente disso? Pode. É que eu acho que assim, o Abel tem um texto que é estupendo no The Coach's Tribune, logo depois de ganhar do Flamengo, que é muito atual, porque o Flamengo decidiu jogar como sempre joga contra o Bahia
e o Fluminense decidiu mudar seu estilo contra a Internacional. E o que é que o Abel dizia? Que ele precisa ter um jeito de jogar, mas que ele precisa entender quando ele tem que subir uma montanha. E contra o Flamengo, por exemplo, e contra o Chelsea em 2021, quando o Chelsea tinha Thiago Silva, Rudiger, Lukaku, Mason Mount, Havertz, era um Chelsea mais forte do que é hoje, o Abel colocou o Rony como ponta para marcar lateral e fez um 5-4-1. O Chelsea de hoje, em teoria, não exige isso. O Chelsea é um time extremamente talentoso, muito mais jovem e muito menos forte do que era em 2021, quando era campeão da Europa. Hoje ele é o time quarto colocado no campeonato inglês, que perdeu para o Flamengo, que ganhou de Esperança e com dois gols nos acréscimos e do Benfica na prorrogação, ainda que por causa da contingência dos raios, que pararam por 2 horas quando faltavam 5 minutos para terminar o tempo normal. Então eu acho que o Abel não vai mudar, mas ele já mudou contra o Chelsea. Em 2021 ele fez um 5-4-1. Marcou. Importante dizer, desde 2012, nas finais intercontinentais, quem encarou mais de frente o adversário foi o Flamengo. É um baita jogador o Paulinho, né? A gente deseja que essa recuperação seja rápida. É impressionante como mesmo com poucos minutos em campo, o que ele é capaz de fazer. Eu esperava um segundo semestre dele voando no Palmeiras. Infelizmente não vai ser possível, mas que retorne e ajude o Palmeiras como ajudou contra o Botafogo, porque é um super jogador, Elton. Eu acho que ele esperava isso também, viu, Edu? Se preparou tanto para voltar a jogar em alto nível, com um contrato novo, com um novo desafio, né, no futebol brasileiro. O terceiro dele surgiu no Vasco muito bem, acabou sendo negociado, retorna para o Brasil. Foi importante para o Atlético também. Um Atlético que chegou a 2 finais importantíssimas na temporada passada, né, Copa do Brasil e Libertadores. E no Palmeiras tinha essa expectativa, né, de quando ele tivesse à disposição, recuperado, bem fisicamente, seria fundamental e titular absoluto dessa equipe. Não foi o que aconteceu, mas mesmo assim, a segunda parte eu acho que ele vai mantendo, né? Continua sendo importante para essa equipe. A gente está vendo aí o gol que colocou, né, o Palmeiras nas quartas de final do Mundial. Mas é muito difícil, né, para um atleta ter que passar pela situação que ele passou, de jogar no sacrifício na temporada passada, parar, finalizar a temporada no futebol brasileiro, que é muito curta, porque o cara não tem férias, as férias bem curtas, você acaba voltando a pré-temporada de 1 semana e volta a jogar. Ele abriu mão de tudo isso para fazer essa cirurgia, para voltar 100% e não voltou 100%. Mas ainda é um jogador que, aí nesse mês, Edu, estamos começando o mês de julho, completa 25 anos. Ainda é jovem, né? Então acho que a expectativa é uma recuperação plena para que ele possa ser o Paulinho que a torcida do Palmeiras espera e que todos nós já vimos, né? Um jogador decisivo que, mesmo não estando em 100% das suas condições, acaba sendo fundamental. É um Palmeiras que vai precisar dele depois dessas mudanças de mercado, né? Principalmente com a saída do Estevão. Vai ser um cara que, recuperado, será protagonista. Já vai ser lembrado muito pelo torcedor do Palmeiras por esse gol da classificação para as quartas de final contra o Botafogo. Mas tem margem gigantesca ainda para fazer história com a camisa do Palmeiras. Para o Gustavo Zupac e também para o Mendel Bidlovski. Isso. A gente já vai falar sobre o Chelsea, sobre o Caicedo e sobre o João Pedro também, mas queria começar pelo Palmeiras. André, é realmente complicado essa missão do Abel, justamente porque a sua defesa está muito comprometida. Como é que você imagina que o Abel vai montar essa equipe, vai colocar ali com os substitutos, mesmo que seja o Vanderlan, o Bruno Fux, e acho que o Murilo está fora, então quem é que vai entrar ali ao lado? O Gustavo Gomes também está fora. Como é que você imagina o Abel montando essa equipe e fragiliza demais o setor defensivo? Fragiliza porque são jogadores importantes, titulares, né? Na maneira como o Abel costuma armar o Palmeiras, você percebe o nível de confiança que ele tem em determinados jogadores. Esses que são desfalques na partida com o Chelsea por uma vaga na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes pertencem a essa classe de jogadores
no elenco do Palmeiras. Tem até uma outra questão decorrente dessas ausências, quem será o capitão do Palmeiras nesse jogo, né? Porque o titular e os substitutos, o primeiro capitão, o segundo capitão, como se fala na Europa, estão todos entre esses jogadores que não podem atuar. E poderia ser o Everton, mas tem até uma regra, né? Quando o capitão é o goleiro, o clube tem que indicar um outro jogador, que acaba sendo o capitão de fato, porque o goleiro fica, evidentemente, lá no gol, dentro da área. Então, vai ser interessante ver quem que o Abel vai escolher para ser o capitão do Palmeiras nesse jogo. Não é agradável montar o time, principalmente o setor defensivo, que representa uma forma de atuar que o Abel tem repetido no Palmeiras e tem trazido o Palmeiras até esse estágio no Campeonato Mundial de Clubes, mas, novamente, estamos falando a respeito de uma comissão técnica que tem absoluto controle das coisas relacionadas à escalação de jogadores, como atuar. De novo, o Mundial deu ao Palmeiras algo que os clubes brasileiros não têm nas nossas competições aqui na América do Sul, que é um período de vários dias, especificamente pensando e se preparando em um jogo em particular. Isso é um luxo para as equipes que sabem trabalhar, e as comissões técnicas que têm o que acrescentar aos seus jogadores nesse período. Então, eu pelo menos espero um Palmeiras diferente do que fez até agora nesse Campeonato Mundial de Clubes, no que diz respeito ao desempenho. Eu acho que nós vamos ver o Palmeiras subindo de nível competitivo, mesmo que no setor defensivo jogadores importantes estejam ausentes. Pois é, inclusive o Palmeiras se deu ao luxo de ontem ter dispensado o treinamento da tarde, né? Porque os jogadores também precisam descansar, mas quando aqui no Brasil, com o nosso calendário maluco, eles iam conseguir simplesmente tirar uma sessão de treino. Isso nunca aconteceria. Não. Pensando agora, já pensando no Chelsea. O Chelsea tem o João Pedro, mas não tem o Caicedo. É um jogador muito importante no meio-campo. O Caicedo é um jogador importantíssimo, se não for o mais importante, é um dos principais jogadores do Chelsea. Essa situação do João Pedro chegando mostra o que é o Chelsea dos momentos, dos dias atuais. Não só agora no Mundial, mas desde que as pessoas que compraram o clube passaram a administrá-lo da maneira que acham que devem. O Chelsea é um rolo compressor de contratação, um investimento tremendo, muito orçamento, muito dinheiro espalhado aí pelo mundo para contratar, em especial, jogadores jovens, como o Estevão, que vai olhar com a camisa do Palmeiras, talvez, seu último jogo, por coincidência, contra o seu próximo clube. Uma situação diferente. Ele que está lidando com essa pressão toda de fazer um excelente Mundial para se despedir do Palmeiras, isso ainda não aconteceu. Tomara que ele consiga acertar essa atuação justamente contra o clube que o contratou para os próximos vários anos. Tomara também que a passagem dele pelo Chelsea seja duradoura assim. Mas o Chelsea é isso. Um clube recebendo vários jogadores de diferentes partes do mundo, um treinador querendo reunir todo esse material humano e construir um time de futebol com identidade, com um jeito determinado de jogar, um método para competir. Isso não acontece da noite para o dia e é uma das razões pelas quais eu entendo que o jogo vai ser bem disputado. É óbvio que o Chelsea é favorito, a gente está falando de um time que pertence à elite do futebol. É um participante, pode não ter tido uma colocação na última edição da Premier League, que seja assim, nossa, de fazer o mundo suspirar. Não foi. Mas é um time que está sendo construído. E o material humano, como eu falei, é, do ponto de vista técnico, de extrema qualidade. A questão é que em um jogo, times precisam se fazer presentes. E não dá para dizer que o Chelsea tem um time constituído ainda. Mas existe uma diferença técnica, existe, claro, uma diferença de estrutura, um orçamento que nem precisamos falar. A quantidade de dinheiro que o Chelsea tem gasto recentemente mostra a diferença que isso faz. Mas acho que também porque o Palmeiras reencontra um adversário que fez com que ele amargasse um resultado na última vez que se encontraram nesse estágio de competição. Isso aí é algo que está na mochilinha do Palmeiras para levar para esse jogo. De qualquer maneira, o Chelsea não é, evidentemente,
um adversário qualquer. O pessoal fica falando sobre a ironia do destino de ser o Chelsea, um adversário do Palmeiras nesse Mundial. E o torcedor do Palmeiras está dizendo que não vai ter lei do ex, mas vai ter lei do futuro. Lei do futuro. Tá todo mundo brincando com essa história, veremos o que é que vai acontecer e pode ser realmente o último jogo do Estevão. E aí depois ele vai ser transferido para o Chelsea. Ainda assim, você falou de um favoritismo do Chelsea. Quanto de favoritismo em números, André? Tão difícil isso, né, Marcela? Um jogo só. Eu acho que dá para colocar 60-40, mas é preciso respeitar muito esses 40% do Palmeiras. Eu não vou 60-40. Não vou me surpreender se o Palmeiras passar. Falamos sobre isso ontem aqui no programa. Eu acho que o nível de competitividade que o Abel imprime ao time do Palmeiras permite que nós pensemos em uma classificação na sexta-feira, para as semifinais do Mundial. Bom, um dos heróis do Palmeiras é o Paulinho, e o Paulinho, que passou por uma cirurgia no começo do ano, vai ter de passar por uma nova cirurgia. A gente mostra todos os detalhes. Bom, temos uns números do Paulinho para mostrar, André. Eu queria falar sobre esse momento tão especial na vida dele, mas esse problema físico que está o acompanhando, mais uma cirurgia ele vai ter que encarar, inclusive com muitos jogadores do Palmeiras falando e elogiando como ele consegue se entregar ao time, principalmente nesse Mundial, né? É extremamente desanimador para o Paulinho. Deve ser muito difícil ter que lidar com isso justamente no momento em que ele começava a voltar, né? Ele passou por uma cirurgia, o Palmeiras o contratou. Eu lembro que muitas vezes o Abel mencionou isso, outras pessoas em nome do Palmeiras também, que não havia pressa, que o que importava era a recuperação completa, total do Paulinho, para que no momento em que ele estreasse de fato pelo Palmeiras, ele recuperasse o seu ritmo e deixasse essa questão para trás. Infelizmente para todos os envolvidos, mas claro, principalmente para o Paulinho, não dá para deixar a coisa para trás ainda, porque os problemas voltaram, ele continua sentindo dores e vai ter que passar por outra cirurgia quando o Palmeiras retornar ao Brasil desse campeonato mundial. O que para mim, assim, pessoalmente é mais impressionante é que um jogador vivendo esse momento com o Palmeiras, com a possibilidade de sonhar primeiro com uma semifinal de mundial, ele sabendo que tem os limites bem restritos, ele tem o seu tempo em campo contado e ele precisa fazer valer. Na verdade, por um lado, essa é a situação de todos os jogadores de futebol. Eles entram em campo para 90 minutos e precisam fazer valer. Mas o Paulinho não tem nem metade disso, né? Então, uma situação na qual ele se viu no jogo contra o Botafogo, na verdade, o melhor dos mundos para ele. Ele entrar num jogo em que os colegas e também os rivais já estão um pouco mais desgastados e ter ali aquele momento para dar tudo de si, tudo que ele tem para fazer a diferença. E ele fez contra o Botafogo, a torcida do Palmeiras espera que isso continue acontecendo. Mas deve ser muito complicado pensar que quando isso acabar, e o momento é de extrema importância para o Palmeiras, ele vai ter que novamente ser operado e vai ter que lidar com outro período de recuperação, incertezas, ansiedades, etc. Nada disso deve ser fácil. É claro que a gente deseja que tudo se dê da melhor maneira e o Paulinho possa estar em campo e com esse problema definitivamente resolvido. Pois é, e tudo levado com muita clareza, né? Pelo Palmeiras, inclusive, com a entrevista do médico, tá aí, então, os números do Paulinho neste Mundial de Clubes para vocês, fãs de esportes. Vamos para o intervalo aqui no... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí, né, sobre o Palmeiras. Palmeiras que está em preparação a todo vapor para a partida desta sexta-feira. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Palmeiras. Palmeiras firme aí na preparação para o duelo sexta-feira. Vitor Roque espera jogo competitivo contra o Chelsea e enaltece elenco do Palmeiras. O Vitor Roque falou hoje, né? Foi o jogador que deu entrevista, no caso ontem. Antes tinha sido o Vanderlan, no dia anterior. E ontem o Vitor Roque falou aí sobre o duelo difícil, mas exaltou aí
enalteceu o elenco do Palmeiras, principalmente o banco. O banco tem dado resultado aí para o Palmeiras, como foi na partida passada que o Paulinho entrou e decidiu a partida contra o Botafogo. Deixa eu trazer mais uma matéria aqui. Falar agora do Sub-20, né? Palmeiras vence o Vasco no Rio e segue na liderança do Brasileiro Sub-20. A base do Palmeiras tem feito muitos bons jogos aí, né? Conquistando vitórias, revelando jogadores, e isso aí se confirma aí no Sub-20, onde o Palmeiras é líder do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.